Que a paz do Senhor Jesus permaneça na sua casa, que Deus continue abençoando vocês e toda a sua família. Quero agradecer desde já que você sempre aí no canal, o ajudando também e recebendo a palavra que é o alimento espiritual. Quero agradecer a você que é inscrito ou pretende também ser inscrito nesse canal e toda a sua família. Você não se inscreveu, mas você é uma bênção também. Independente de todas as coisas, nós sabemos que Deus está no controle da situação e o próprio Jesus falou que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vimos muitos assuntos realmente nesse canal que traz bênção para você, algum comentário que você já viu, não tem problema, nós trazemos a resposta dentro da Bíblia e é muito bom também as suas opiniões que você traz para o canal. Eu quero desde já sempre orar por vocês todos os dias para Deus continuar abençoando. Nós vimos que os apóstolos da igreja primitiva e os irmãos que viviam ali na unidade, da união, ele temia muito a Deus e, de verdade, que tinha uns que falhavam e às vezes deixavam até a desejar o apóstolo Paulo, o Pedro e o demais que ali tomavam conta da igreja do Senhor Jesus. Quando nós vimos lá no livro de Atos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo em diante, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que emitisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, e guardando-as e não ficar para ti, e vendidas não estava em teu poder, porque formastes em teu desígnio em teu coração, não mentiste ao homem, mas a Deus. Essa palavra nos traz também, é muito interessante a pessoa relembrar da verdade que tem a falar adiante de Deus. Quando a pessoa lhe fala a verdade, embora que a verdade dói, sabemos que a verdade é a coisa mais importante que tem na vida da pessoa. Porque você talvez pode ter se expressado e falar, não, eu errei porque eu falei uma coisa que era verdade. E nós sabemos que ninguém quer escutar e ver, algumas pessoas, né, todos, quer escutar a verdade. A verdade, às vezes, traz do coração uma mágoa, até que às vezes a pessoa diz, então fulano falou, mas quando é uma verdade que traga uma vida espiritual. No caso aqui, Ananias, ele combinou com Safira, sua esposa, e vendeu a propriedade e foi depositar nos pés do apóstolo a importância que não era de verdade aquilo. E o apóstolo Pedro, ele conheceu, e quando foi que ele vendeu, se está certo, e ele disse, não está. Então, naquele momento, ele não mentiu aos apóstolos, mas ele mentiu ao próprio Deus. E naquela mesma hora ele morreu. Encontramos que a Bíblia nos fala que Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se o jovem, cobriram-se o morto, transportando-os para fora e o sepultaram. Agora essa palavra nos traz uma coisa, que a mentira, você sabe que traz grande prejuízo na vida de qualquer pessoa. É muito bom a pessoa, em vez que ele falar a verdade, porque traz dele até um conforto espiritual. Quando Pedro, ele falou que você não mentiu a mim, ao Espírito Santo de Deus, e ele morreu naquele momento. E a Bíblia nos fala que, passando-se o espaço, quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, diz-me se vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que em vós entrou também que tu atentasse para o Espírito do Senhor? Eis aí os pés
do que da sepultura do teu marido. E também ela caiu ali aos pés e expirou, aos pés dos apóstolos e respirou. Agora, por que tinha precisão de mentir e não falou a verdade? Você sabe que a verdade é a coisa mais importante que tem na vida de uma pessoa. Quando fala a verdade, pode até perder, até perca, né? Pode acontecer, mas você falou a verdade. Quando se vai omitir das coisas que é certo e com medo de falar a verdade para não magoar fulano e não magoar Bertano. E às vezes dá um grande prejuízo, o próprio Deus não se agrada. Você pode ver que aqui no livro de Atos 5, exatamente foi da graça que ali estava de Deus, que era o tempo da graça, mas eles mentiram. Ele foi depositar o dinheiro e houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais aconteciam, prodígios, e era feito entre o povo pela mão dos apóstolos. Estava todos unânimes no alpendre de Salomão, todo alegre um aos outros, e ninguém usava nenhumas palavras a não ser se alegrar diante da presença de Deus, porque via a unidade que tinha a igreja e o povo estava reunido ali no mesmo lugar. Se sabe que a igreja crescia, fortalecia da graça e era cheio do Espírito Santo de Deus, porque o povo, ele vivia na união. Quando você observa bem esse texto aqui, da palavra de Deus, que quando aconteceu isso dentro ali da igreja, dos pés do apóstolo que ele estava ali, teve grande temor entre os demais irmãos que ele estava presente, porque viram um acontecimento que não esperava, apenas por uma mentira, perdeu a graça e até morreu fisicamente e espiritual. Então podemos ver que ninguém pode falar outra coisa a não ser a verdade para o próprio Deus saber da nossa situação, que é muito importante. A Bíblia diz que é essencial que o crente reconheça a importância do Espírito no plano de vida da redenção, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em cada pessoa, em nós que aceitamos o Senhor. Jesus falou uma palavra interessante aqui: sem a presença do Espírito Santo deste mundo, não haveria essa criação do universo, nem a raça humana. Quando foi feito o mundo, estava ali a presença do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo nós podemos colocar de Gênesis 1 e 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fala essa palavra que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um só. É os três em união e faz todo o movimento. Por isso que o próprio Jesus falou essa palavra através de Jó. E ele disse lá em Jó 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma inspiração. Ele guia a nossa vida. Ele é o próprio Espírito Santo que revela as pessoas, que mostra, e que ele tem sobre ele, a Bíblia diz que ele é o que entra nas profundezas de Deus. E porque Ananias e Safira sabia que ele metido se combinou na casa dele e foi lá nos pés do apóstolo e mentiu. Você sabe que às vezes tem pessoas que ele é doente espiritual, nunca se firmou, porque ele entra nesse caminho de ser apenas, podemos usar a palavra, de fachada. Ele não fala a verdade. Quando fala a verdade, aí Deus aprova a verdade. Porque o próprio Jesus falou essa palavra, que o diabo ele é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade. Então você pode até dizer assim, mas
pastor, eu estou muito preocupado porque eu falei a verdade para uma pessoa. Não é verdade da malcriação, lembre disso. Você falou a verdade. Também você não vai falar uma coisa que pode complicar a sua vida a ser fisicamente, estou me referindo. Porque vê você de uma coisa e a pessoa, ao invés de quer até lhe processar, às vezes quer bater a sua vida, baixar a sua moral, porque você falou a verdade, mas tem coisa, no caso aqui do apóstolo, como nós podemos dizer assim, aquele casal ele era crente, mas ele mentiu perante os apóstolos. Quando a Bíblia nos fala que o próprio Jó falou isso aí, que a inspiração do Todo-Poderoso me deu. Nós somos a inspiração que o Senhor nos deu para nós estar aqui. Por isso que o Salmo 74:30 envia o teu Espírito e são criados e assim renova a face da terra. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele renova, podemos colocar essa palavra aqui, renova a face da terra. Você sabe que Jesus falou a palavra e disse que eu vou para meu Pai, mas enviarei outro, que o Consolador, que é o Espírito Santo, a qual vai cuidar de vós, que cuida de nós, é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que ele está cuidando da sua igreja. Nesse mundo difícil que está. Pedro, ele falou a palavra, Epístola de Pedro, 1 e o versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pois Deus é que dá o guia. Você sabe que a palavra do Senhor falando, ele é quem domina todas as coisas. Nós não podemos se preocupar com a questão de crescimento, ao invés que Deus é quem dá o crescimento. O apóstolo Paulo se expressou essa palavra, que o crescimento da vida espiritual vem de Deus através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é quem consola. O Espírito Santo de Deus, ele é quem dá e guia você. Ele é quem consola o teu coração. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que o próprio Davi, ele se expressou e disse: ó Senhor, eu quero sentir a alegria como eu senti anteriormente. E não se afasta de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, aleluia. O Espírito Santo, ele ilumina, ele convive com as pessoas que realmente quer buscar a sua presença. Você, seu Espírito Santo de Deus, você é um vazio, qualquer um é um vazio, não sente nada. É uma pessoa que fica sempre triste sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui que nada preenche o coração, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente pode até rir com alguma brincadeira que aparece, que você vê aí na internet, você ri, queria que a brincadeira até sadia, o pessoal brincando ali, então você fica até rindo, mas não preenche o coração, apenas só naquele momento só. Mas a presença de Deus, a palavra do Senhor, ele preenche os nossos corações. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas o homem santo de Deus, que falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que palavra é essa que nós podemos ver? Mas Deus revelou-se pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 2:10, o Espírito Santo de Deus, ele entra nas profundezas de Deus e ele conhece a Deus. Então o Espírito Santo de Deus não é influência, não. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Pessoas que estão ali, é o único que entra, é os três juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas profundezas de Deus. Estou falando que esse Espírito Santo, exatamente sou esse que Ananias e Safira mentiu, que nem o apóstolo Pedro falou,
você não mentiu a mim, mas é o Espírito Santo de Deus. Então tem pessoas que ele está vazio e veja, acontece, triste, porque mente por qualquer coisa, mentindo toda hora, todo instante, todo momento, nem mentiria ou mentirão, tudo coisa só para Deus. Deus ele não aceita. Você pode dizer assim, mas pastor, e a verdade? É exatamente isso aí, sua verdade que tira pessoas até do abismo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quem sabe que sua mente, seu coração é você mesmo. Ninguém penetra no teu coração, ninguém sabe a tua mente e não sabe da sua necessidade, mas o Espírito que está com você aí, que é a sua vida, que Deus lhe deu a você, que o homem é formado de três coisas importantes: corpo, alma e espírito. Um dia nós vamos falar sobre isso aí, e é muito importante para você. Então o homem é formado por isso, então o Espírito que está dentro de você, que realmente, por isso a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que é o Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus, porque todas as pessoas, ele tem uma vida espiritual. O Espírito Santo não é uma mera influência ou poder, ele tem atributo pessoal, ele sabe, ele sente, ele conhece, ele sabe de todas as coisas quando a pessoa passa. O Espírito Santo, ele fica triste também. O Espírito Santo, ele pensa também. O Espírito Santo, quando a gente faz coisas que ele não se agrada, ele fica triste. Você sabia disso? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a voz está selado para o dia da redenção. Então, quando a gente faz coisas que Deus não se agrada, a gente fica vazio, isso é eu, você, qualquer um. Porque a gente somos dependentes realmente do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus alegra teu coração, a tua vida, a tua alma. E a coisa mais importante que tem para nós ter uma vida sã, adiante de Deus, sadia espiritual, é sentir a presença de Deus. Por isso que nós podemos encontrar que a carta aos Romanos 8:27, ele é aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito. Ele que, segundo, intercede pelos seus santos, quer dizer, o Espírito Santo, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida e ele conhece o que você está precisando. Talvez você não diga a ninguém que está passando, ninguém sabe da sua história, nem conhece o que você está enfrentando, mas Deus está falando através desse canal e da palavra aqui para você. Ele conhece todas as coisas. Paulo disse, eu rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim. Ele disse assim, por mim a Deus, você peça a Deus, tenha misericórdia de mim. Você pode rogar a Deus, eu estou precisando das vossas orações, rogar ao Espírito Santo de Deus, pedir a Ele, mas há um só, o meu Espírito opera em todas essas coisas, repartido particularmente, cada um ou como quer. Carta 1 aos Coríntios 12:11. O Espírito Santo, ele reparte tudo a cada um, segundo a necessidade de cada um que está precisando. Então, o que é que Deus está falando aqui para você? Que é a coisa mais importante, meu irmão, meu amigo, você que está escutando aí. Você pode até dizer, mas por que esses crentes são alegres? E vai para a igreja e coloca uma Bíblia e fica ali cantando e fica glorificando. Ele sente alegria assim e sente prazer. Você não imagina o que é. É a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, Deus está falando o que para você? A onipotência, Deus ele é onisciente, onipresente, e o Espírito Santo, ele é que cuida
do seu povo. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Então, porque o Ananias, ele tinha precisão de medir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo que tivesse parte do preço da herdade? Ele mentiu, podia falar a verdade, e falar, pode vir o dinheiro era dele, tudo que ele tinha não pertencia a ele, e para que mentir? Então, que Deus abençoe cada um aqui, que Deus possa te abençoar, e com certeza, a coisa mais importante, você que aí que está escutando, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado. Até o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai e entra nas profundezas do coração da pessoa e vai lá na alma e tira a pessoa do lamaçal do pecado para servir a Deus. Quantas pessoas têm o coração endurecido? Quantas pessoas ele não tinha uma vida para se aproximar de Deus, muito difícil. Aí vai quem? Terceira pessoa da Trindade. Quem, pastor Josias? O Espírito Santo de Deus. Ele entra lá no homem da alma, no coração e fala nas vidas, e daqui a pouco a pessoa está chorando, a pessoa está agradecendo a Deus, está até de joelho nos pés do Senhor Jesus. É a presença do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante para você, que a coisa mais importante que tem na sua vida, eu lhe digo agora, você que está escutando, é a presença de Deus. Você pode perder amigo, perder amiga, perder até bens materiais, você pode perder alguma coisa, ou talvez você pode estar triste com a vida diariamente que passou, mas você diga: Deus, o que eu quero realmente é a tua presença. Jó teve essa certeza. Jó se expressou e disse: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu. Jó perdendo tudo que tinha, mas ele disse: mas eu estou ainda respirando, porque é a presença do Espírito Santo de Deus que está me dando a vida. Que a paz do Senhor Jesus permaneça em você toda hora, todo instante. E lembre de uma coisa: Jesus cuida do seu povo. Jesus, ele sabe trabalhar. Você que está orando, está pedindo, está pedindo misericórdia, Deus sabe como agir nas horas mais difíceis. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, da tua presença, te peço, ó Deus, a graça constante, a vida permanente em cada coração, Senhor, que está pedindo agora. Ó Espírito Santo de Deus, sem a tua presença eu não sou nada, nós não somos nada sem a tua presença. É tu que cuida da igreja, do povo, que sabe orientar cada um, é o Deus e é da revelação, é aquele que dá a interpretação das coisas, é quem sabe discernir os pensamentos e conhece o coração de cada um. E que nesse momento eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que sabe agir e sabe resolver problema, na tua presença. Em teu nome eu te peço a tua graça e a tua infinita misericórdia, Espírito Santo, em nossas vidas, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que Deus ajude, que a presença de Deus, a presença, a Trindade que está sempre conosco aí, o Espírito Santo, ele continua te abençoando e dando graça nessa caminhada. Amém.